Recentemente eu resolvi desempacotar o meu Play 3, que estava parado faz uns anos. Tô nesse momento meio nostálgico da vida. E eu, particularmente, eu prefiro jogos antigos. Não só pela nostalgia, mas porque eu acho que eles são jogos mesmo, feitos para divertir, né? Ele não tenta ser só gráfico ou algo genérico e tudo mais. Então eu acabei desempacotando meu Play 3 e acabou saltando pra mim ali um jogo que fazia muito tempo que eu não via, não lembrava dele, que é o Dante's Inferno, da Visceral. E eu fiquei meio embasbacado, porque esse jogo ele tinha saído da minha mente, mas eu lembro que na época me chamou a atenção por que que ele não fez sucesso, por que que esse jogo simplesmente ele passou meio que batido pelas pessoas, assim. Porque é um jogo muito bom, é um jogo muito legal. E aí eu resolvi ir atrás, porque, tipo, apesar dele ter vendido 1 milhão de cópias na época, o que não é pouca coisa, mas ele foi esquecido muito rapidamente e se esperava que ele fosse vender muito mais, até porque a Electronic Arts fez um marketing violento em cima dele para distribuir e tudo mais. E eu acabei descobrindo uma história bem interessante, na verdade. Então eu vou deixar esse vídeo aqui justamente como forma de acabar indicando um baita jogo, que eu acho que passou muito batido, ele merecia um pouco mais de justiça, mas a injustiça que se fez com ele, ela não é completamente injusta, porque teve muito erro de marketing, sobretudo no momento do lançamento desse jogo, que acabou rolando, tem uns boicotes, e acaba sendo uma história bem interessante até sobre os jogos. Então fica aqui, pra quem nunca jogou, pra quem não conhece, fica a dica de jogo, então dá uma olhada no gameplay, olha como ele é interessante, apesar dele ser bem batido pra época, no hack and slashzão, baseado, né, no livro do Dante, né, do Dante Alighieri, que é o Inferno de Dante, no caso Divina Comédia, mas o jogo só explora a parte do inferno. Muita gente acabou virando o rosto pro lado quando foi lançado, porque ele muda completamente a ideia, óbvio, é só o pano de fundo. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo que é muito bom, ele merecia, a ambientação dele é muito boa, ele merecia mais atenção do que ele teve. Então fica aqui a dica de jogo, dá uma olhada no gameplay se tu se interessa por hack and slash. E se tu não é muito chegado em jogo, pelo menos dá uma olhada nessa história que é muito interessante de como a EA acabou fazendo um marketing tão terrível que acabou indo na contramão e acabou meio que penalizando o jogo por causa disso. Dante's Inferno é um jogo de ação no estilo hack and slash, que, enfim, quem jogou lá na época do Play 3, do Xbox 360, ele parece muito assim uma peça de um tempo onde as empresas elas ainda tentavam avançar, elas ainda tentavam trazer uma certa ousadia e inovar nos jogos assim. Esse jogo tu joga na pele de um cavaleiro templário que retorna das cruzadas para encontrar a Beatriz, que é assassinada. No ato de desespero e de blasfêmia, ele meio que trava um duelo com a própria morte, rouba a foice da morte e inicia literalmente uma descida pelos 9 círculos do inferno para tentar resgatar a alma da Beatriz das mãos do Lúcifer. Claro, nós temos um pano de fundo aqui da história do Dante Alighieri, seu livro Divina Comédia, mas é óbvio que, né, é só o nome mesmo, e os 9 círculos, porque de resto ele vai fazer, obviamente, aqui o seu próprio caminho, né? E isso incomodou muita gente na época, assim. A jogabilidade ela é bem construída sobre um alicerce que, cara, ele é bem robusto, porque tu vai ter a foice, ela é focada em combo bem pesadão, sangrento, bastante sangrento, e uma cruz que tu utiliza para disparar uma espécie de rajada de energia sagrada, permitindo ali um combate que, na minha concepção, eu acho que ele é bem diverso, na verdade, que tu vai ter o físico e o mágico, mas não é nada, né, novo para nós. Na época ainda tava batido, mas eu acho que venceu bem, assim. Pra mim, um dos pontos mais legais desse jogo, e que, se tu for parar pra pensar, é um pouco pouco valorizado, é o sistema de moralidade. Porque quando tu derrota um inimigo ou uma figura marcante, tu sempre tem que decidir se tu vai absolver a alma, ganhando pontos que tu chama de pontos de holy, né, o sagrado, que vai acabar liberando magia ou de defesa ou de cura, ou punir a alma com execução sádica. E aí tu ganha ponto de unholy, que vai acabar turbinando a tua foice, basicamente. Entende? Então é uma coisa que hoje é batida, mas que na época foi bem legal, uma adição bem interessante para um jogo do estilo hack and slash. E essa dualidade, ela meio que tenta forçar escolhas entre a luz e o abismo, justamente porque, né, tu tá ali um cavaleiro cruzado que tá descendo ao inferno. Então, isso é bem legal, assim. Só que se a gente for parar pra analisar, cara, como eu falei ali no início, a recepção desse jogo, ela foi, nossa, muito fraca, tanto que a gente tem aqui um estudo de caso de como o marketing, ele simplesmente pode destruir a reputação de um produto. Primeira coisa que a Electronic Arts, ela simplesmente lançou o jogo 1 mês antes do God of War 3. Tipo, como assim, cara? Sabe, tem que repensar muito essa atitude. E ela tava muito desesperada pra ter um God of War que se fosse dela, pra ela chamar de seu, né? E ela fez uma campanha de lançamento que foi, tipo assim, propositalmente um negócio muito mal feito. Um negócio de muito mau gosto, na verdade.
eles chegaram a contratar ator pra simular protesto religioso em frente à E3, cara. Né, aquela exposição famosíssima que rolava naquela época, tava no auge, muita gente ia nas E3 todo ano. E eles forjaram um protesto religioso com um monte de gente com placa gritando que o inferno não é brinquedo. E eles lançaram sites do Dantes Inferno, Go to Hell, que julgavam os pecados dos internautas, da galera que visitava o site e tudo mais. E esse, claro, eu entendo que tipo, é um jogo que você passa no inferno, mas parece que eles estão querendo gerar polêmica a todo custo, com aquele lance de falem mal, falem bem, falem de mim, no fim das contas, né? E aí realmente funcionou, porque a internet na época começou a falar muito sobre isso. Só que não foi da forma que a EA queria, porque teve mais murmurinho de coisa negativa do que coisa positiva. E aí quando o jogo finalmente saiu, a galera botou as mãos no jogo. Tem que ter coragem para lançar um jogo próximo do God of War, né? Mas ela veio ela quis fazer tipo ali o grande assassino do God of War. O jogo queria colocar o God of War na gaveta. Mano, calma aí, né? Tem que parar pra pensar que isso é bem problemático, na verdade. E quando a galera finalmente começou a jogar, ela tava com a expectativa bem distorcida, porque a polêmica do jogo meio que botou o jogo em segundo plano. Então, apesar dele ser uma adaptação legal, de pegar ali uma questão literária e criar um jogo em cima disso, mesmo com várias mudanças e várias nuances bem diferentes, mas era a ideia de que a Electronic Arts ela tava querendo chocar, trazer a rebeldia, né? Pô, os caras, de novo, cara, os caras forjaram literalmente um protesto religioso. E isso pegou muito mal. Então, o jogo, no fim das contas, ele é legal, mesmo que o Hack and Slash já fosse algo batido, beleza? Mas ainda assim, se a gente for parar pra pensar, eu acredito que o grande motivo dele ter passado batido não é a falta de qualidade dele em si, mas é ser justamente soterrado por ter essa crise de identidade, porque eles venderam como algo muito ambicioso e que seria um sucesso, que derrubaria o God of War, e no fim das contas é um Hack and Slash. Beleza? E não é ruim, de novo, cara, um dos meus jogos favoritos, assim, da época do Play 3. Eu jogava muito esse jogo, eu voltei a jogar agora, e assim, a ambientação dele, ela é demais, cara. Ela é muito, mas muito boa. Então, a gente tem aqui um jogo que é legal, mas por o marketing tentar trazer esse caminho polêmico, meio que acabou soterrando ali. O jogo acaba sendo condenado a ser lembrado como o título que tentou ser polêmico. Isso, no fim das contas, se tu for parar pra analisar, acaba sendo uma lição bem amarga, né, sobre a indústria. Que, cara, se tu for olhar o Inferno, ele é super detalhado, as mecânicas do jogo são boas, ele é bem fluido, mas o marketing fez lambança. Ele fez coisas que não deveria ter feito. E o jogo já entrou, o jogador já vai entrar no jogo com o pé atrás. Então, muita gente tem esse jogo, mas hoje lembra dele pelos motivos errados. Ou simplesmente esqueceu dele. Existe um grupo de pessoas que de fato cultuam esse jogo, existem pessoas que eu não cultuo ele, mas eu respeito muito ele. Mas ele é um caso muito importante a ser estudado de como o marketing ele pode alavancar um produto, ou ele pode simplesmente acabar literalmente sabotando aquele próprio produto. E aí acabou dando um tiro pela culatra, porque pelo amor de Deus, cara, God of War é talvez uma das maiores franquias de videogame, e os caras resolveram lançar um mês antes. Agora nós estamos em 2026, ano do lançamento do GTA 6, sabe? O jogo chega ali no final do ano, quem é que vai querer lançar junto? Tu sabe que o teu jogo vai ficar na sombra. Então, além dele ter sido lançado numa data errada, ele também foi condenado por um marketing muito mal feito e mal pensado. Mas não se enganem, se vocês derem uma chance para esse jogo, vocês vão acabar encontrando um hack and slash de muita qualidade, e que eu sempre indico, sempre que possível, porque no fim das contas tu vai acabar encontrando um hack and slash que tenta se diferenciar, traz elementos históricos bem interessantes. Vai ter muita repetição? Vai ter muita repetição. Esse é um problema que todo hack and slash carrega. Mas que no fim das contas, se tu conseguir jogar ele de mente aberta, tu vai acabar encontrando um baita jogo aí. Valeu? Pra quem já jogou, deixa aí o que achou, quais foram as tuas percepções desse jogo. E pra quem não jogou, fica aí a dica. Tu vai acabar tendo uma grata surpresa. E se jogar, depois coloca aqui pra nós qual foi a tua percepção. Valeu? Quem não é inscrito no canal ainda, se quiser se inscrever, entra aí, nós vamos trazer mais conteúdo sobre jogos e tudo mais agora. Valeu? É nóis.